há algumas semanas, nesse capítulo 7, que é por demais importante para as nossas vidas. E nessa noite eu quero que você não deixe que nada roube a sua atenção, porque esse tema e esse texto do qual nós vamos meditar aqui nessa noite é por demais importante para as nossas vidas. Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 15. Quem achou, diga amém. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ok? O microfone novo ainda está se adaptando aqui. Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 15, diz assim para nós: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de quê, irmãos? De ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, preste bem atenção, assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Vamos repetir mais uma vez? Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Não feche sua Bíblia, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Uma palavra, ó Pai, que traz, ó Pai, uma certa urgência sobre as nossas vidas. Uma palavra, Deus, que chama a atenção de cada um de nós nessa noite. Então, ó Deus, mediante a tudo aquilo, ó Pai, que nós vamos pensar e refletir nessa noite, que o Senhor possa, ó Deus, levar o nosso coração para perto de Ti. Que o Senhor, ó Pai, mediante a Tua palavra, nos faça ver, ó Pai, aquilo, ó Pai, que de fato o Senhor quer para cada um de nós. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga discernimento, ó Pai, sabedoria ao nosso coração, para ouvir a Tua voz, entender a Sua vontade e nos dar capacidade de viver diante daquilo que o Senhor quer para nós. Abra o nosso coração, desperta, Deus, a nossa alma e fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite é cuidado. Cuidado, um alerta. Cuidado. Se você parar para perceber, sem sombra de dúvidas e sem medo nenhum de errar, eu posso dizer nessa noite que todos nós vamos concordar de que cada um de nós que se faz presente, a disputa hoje vai ser grande, né? Cada um de nós que se faz presente aqui nessa noite já ouviu, em algum determinado momento, em algum determinado ponto da sua vida, as seguintes frases: nem tudo que reluz é ouro. Mas nós também já ouvimos a frase que diz para nós: não julgue um livro pela capa. E nós também já ouvimos a seguinte frase que diz para nós: as aparências enganam. Então, com toda certeza, eu não estou enganado quando eu digo que todos nós já ouvimos essas frases. A Bíblia faz questão de mostrar para mim e para você, meus irmãos, nós que estamos aqui presentes nessa noite, que vivemos em meio a uma grande batalha espiritual. Paulo, em Efésios capítulo 6, vai dizer para nós que a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, os potestades, contra os espíritos dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então eu e você, cada um de nós está envolvido nessa batalha. E quando nós olhamos para essa realidade, o inimigo, Satanás, o nosso adversário,
Ele vai tentar de todas as maneiras. Ele vai tentar com todas as suas forças. Ele vai atrapalhar, impedir, paralisar e desviar o nosso progresso na vida cristã. Nós vimos na semana passada que nós tomamos uma decisão evidente em nossas vidas. E a decisão foi entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Mas Satanás, através da ilusão e da falsidade, vai tentar nos impedir de continuar andando por esse caminho. Em 2 Coríntios, meus irmãos, capítulo 11, verso de número 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim para a igreja de Corinto. Ele nos alerta ao dizer: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de... Olha isso, gente. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, para nos enganar, para nos iludir e para paralisar a nossa caminhada cristã ou nos desviar para o caminho largo. E diante dessas verdades, o texto que está diante de nós traz um alerta muito grande ao dizer para nós as seguintes palavras: cuidado. Cuidado. Mas ele também traz o alerta para as nossas vidas, que existe um grande e verdadeiro perigo de, em meio à nossa jornada, eu e você nos depararmos com falsos profetas. E a partir dessa palavra, Jesus vai mostrar para mim e para você que existem os falsos profetas e a maneira com a qual eu e você podemos identificar cada um deles. E se eu e você, que está comigo, diga amém? E se eu e você temos a capacidade de esclarecer a nossa mente e recapitular aquilo que nós vimos domingo passado, e principalmente no capítulo 7, Jesus tem feito questão de mostrar para mim e para você que o capítulo 7 poderia ser denominado, intitulado, como o capítulo do discernimento ou da sabedoria. A sabedoria, o discernimento que eu e você precisamos ter para não julgar de maneira errada, querendo tirar o cisco no olho do outro, mas tendo o quê? Uma trave nos nossos olhos. Mas esse capítulo 7 mostrou para mim e para você também a grande importância de nós termos discernimento daquilo que eu e você precisamos na vida cristã, que é de fato sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas esse capítulo 7 vai mostrar para nós a grande necessidade de cada pessoa nesse mundo, e principalmente essas que estão diante dos meus olhos nessa noite, de tomar a clara e evidente decisão a partir do discernimento, de entrar pela porta e caminhar pela estrada que é demais apertada. E agora, quando nós chegamos no verso de número 15, Jesus vai mostrar para mim e para você que enquanto nós caminhamos, existe uma grande realidade de eu e você nos encontrarmos com o falso, com aquilo que não é verdadeiro, com aquilo que de fato pode prejudicar a nossa caminhada cristã. Então, meus irmãos, diante dessa introdução, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite? O que esse texto pode falar aos nossos corações nessa noite? O primeiro ponto da nossa reflexão, com a sua Bíblia aberta, perceba comigo que o primeiro ponto é o seguinte: a perigosa realidade dos falsos profetas. Olha comigo o verso de número 15 mais uma vez. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes. Jesus, assim como ele fez, no verso 13 e 14, ele, antes de começar a descrever as suas palavras, ele dá um imperativo. E o imperativo, ele fica evidente para nós na seguinte palavra: cuidado. Tome cuidado. Fique alerta, fica atento,
Porque existem os falsos profetas. E se nós estamos falando de falsos profetas, a primeira coisa que nós precisamos perguntar para esse texto é o seguinte: o que de fato é um profeta? E quando nós olhamos para a Bíblia, e principalmente para o Antigo Testamento, a palavra de Deus vai revelar para mim e para você que um profeta de Deus é aquele que tem o objetivo de falar da parte de Deus para o povo. E esse profeta que fala da parte de Deus para o povo, ele usa da própria palavra de Deus para alertar o povo, para corrigir o povo e também para exortar o povo de Deus. Mas se o profeta é tudo isso, o falso profeta é aquele que adultera a palavra de Deus. É aquele que nega a palavra de Deus. Mas mais do que isso, o falso profeta é aquele que esconde a palavra de Deus. Uma nota de rodapé. Que fique claro para nós que Satanás ele não trabalha com mentiras. Que é isso, pastor? Satanás trabalha com meias verdades. E uma meia verdade é uma mentira. Se temos aqui um buraco, ok? Se tapamos metade desse buraco, ele continua sendo um buraco. Então, Satanás, ele nunca vai trabalhar com uma mentira evidente, algo claro, algo que qualquer pessoa pode notar, mas ele vai trabalhar sempre com sutilezas, com meias verdades, tendo escondido algumas coisas. Se você reparar, vamos abrir um parênteses aqui. Quando Jesus se encontrou com o diabo no deserto, e ele percebeu que Jesus estava citando a Escritura para responder às suas tentações, ele pegou também a Escritura e disse para Jesus: pula daqui, pois está escrito no Salmo 90, só faltou ele falar isso. Ele dará ordem aos seus anjos, para que te guardem todos os seus. O texto todo, mas somente uma parte do texto. Porque isso é o que faz o falso profeta. Mas dentro desse ponto eu quero destacar em primeiro lugar, meus irmãos, que os falsos profetas, eles são por demais difíceis de ser identificados. Porque o verso 15, que está aí na sua Bíblia, vai mostrar para mim e para você que eles se apresentam como? Disfarçados. De quê? De lobos? Não. Eles se apresentam disfarçados de ovelhas. Pessoas parecidas com o povo de Deus. Pessoas que são semelhantes ao povo de Deus. Pessoas nos quais, se ele estiver no meio da multidão, ninguém vai perceber que ele é diferente. E o falso profeta, ele sempre se aproxima, nos dando a impressão de que ele é tudo aquilo que nós queríamos em uma pessoa. Nós olhamos para ele, e aí o falso profeta é uma pessoa gentil. Nós olhamos para o falso profeta, e ele é uma pessoa agradável, uma pessoa equilibrada. Eu e você observamos os falsos profetas, e eles dizem as palavras certas, no momento certo e no contexto certo. Eu e você observamos o falso profeta, e ele vai falar do amor de Deus, ele vai falar da cruz de Jesus Cristo, porque eles são por demais difíceis de ser identificados. Mas você vai perceber comigo, em segundo lugar, que eles são extremamente perigosos. Porque se você reparar ainda no verso de número 15, o texto vai dizer para nós que eles são lobos. Está o que no texto, irmãos? Lobos vorazes. E a ideia da palavra, quando ela fala de lobos vorazes, é que eles são por demais cruéis. Eles não têm amor pelas ovelhas. Eles não têm o cuidado necessário pelas ovelhas. Eles não querem ver o bem da ovelha. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai tirar algum tipo de proveito da ovelha.
Porque esses, meus irmãos, são os falsos profetas. E eu quero destacar a crueldade deles, quando ela fica clara e evidente para nós, quando eles tentam abraçar eu e você e nos conduzir para o caminho largo. Para o caminho que nós vimos na semana passada, está toda a multidão de pessoas. Em Atos capítulo 20, verso de número 29 e 30, o apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros, ou seja, dos pastores da cidade de Éfeso. E ele faz isso no porto de Mileto. E no discurso de despedida de Paulo, na beirada da praia, Paulo faz o seguinte alerta para aqueles pastores: eu sei, preste bem atenção, irmãos, que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então, a grande pergunta que esse texto de Paulo suscita para nós é o seguinte: os lobos estão dentro ou estão fora? Os lobos, sem medo de errar, gente, estão dentro ou estão fora? As duas coisas. Porque o texto vai mostrar para mim que entre vocês, ou seja, está dentro, aparecerão lobos vorazes. Mas o texto vai mostrar para nós que muitos desses lobos vorazes estão fora querendo entrar. E o grande propósito e objetivo desses lobos vorazes é perverter as pessoas, é arrastar as pessoas para o caminho largo, é levar você e eu a vivermos uma vida cristã completamente diferente daquilo que Jesus quer para nós. Mas observe comigo, igreja. Em segundo lugar, o segundo ponto geral da nossa reflexão nessa noite: se existem esses lobos vorazes, que são difíceis de se identificar, que são por demais perigosos, como eu e você podemos olhar para esses lobos vorazes, para esses falsos profetas, e conseguir identificar quem eles são? Note comigo o verso de número 16, mais uma vez. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda boa árvore produz frutos bons, porém a árvore má produz maus frutos. Como a gente já disse aqui, Jesus deixa claro para nós que o grande elemento que faz parte da vida do falso profeta é a sutileza. A sutileza que ele faz questão de encobrir, para que eu e você não consigamos perceber quais são as suas verdadeiras intenções. Mas diante de tudo isso, eu e você conseguimos identificar o falso profeta pelas coisas que ele não diz. Perceberam isso? Nós identificamos o falso profeta não pelas coisas que ele diz, mas em primeiro lugar nós identificamos ele pelas coisas que ele não diz. E o que um falso profeta, ele deixa de dizer? O profeta Jeremias, preste atenção comigo, por favor. Ele, indignado com o seu povo e principalmente com os falsos profetas da sua época, ele vai dizer as seguintes palavras, Jeremias capítulo 6, a partir do verso de número 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de quê? Falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Paz, paz, quando não há paz. E a grande realidade que está diante de nós
é que o falso profeta que se infiltra no meio do povo de Deus, ele não fala sobre viver em santidade. Se tem uma mensagem que o falso profeta não vai enfatizar diante do povo de Deus, é a grande necessidade de eu e você vivemos uma vida santa. Ele não vai falar da grande necessidade que nós temos que andar diante dos olhos de Deus. Ele não vai enfatizar para nós aquilo que Hebreus vai dizer para cada um de vocês e para mim também. Sem santidade, ninguém verá o falso profeta, ele não vai enfatizar a grande realidade do julgamento final. Meus irmãos, pensa numa mensagem difícil de pregar hoje. Eu comento com algumas pessoas, se a gente quiser ver a igreja cheia, basta tão somente nós colocarmos uma placa ali dizendo, curas e milagres no dia tal. Mas quando nós levamos as pessoas a pensar e refletir a grande realidade que depois dessa vida existe um julgamento final, em que cada um de nós terá que dar conta das obras com as quais praticaram ou deixaram de fazer. Mas perceba comigo, igreja, em nome de Jesus, que o falso profeta, ele não fala sobre arrependimento e também não fala sobre quebrantamento. A palavra de Deus vai dizer para nós que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. A palavra de Deus vai mostrar para nós que o único caminho com o qual nós devemos viver nessa vida é uma vida de quebrantamento. E aqui mais uma nota de rodapé. A palavra de Deus vai dizer para nós que Davi era um homem segundo... Como assim? Davi era um homem que pecava. Davi foi um homem que teve a capacidade de cometer um adultério e matar ainda Urias. Mas qual era a grande diferença entre Saul e Davi, e por ser ele um homem segundo o coração de Deus? É que quando Davi reconhecia o erro, ele se quebrantava diante de Deus. E você vai perceber que as pessoas que são segundo o coração de Deus não são as pessoas que são perfeitas, sem falhas, sem erros, sem dificuldades, mas aqueles que têm a capacidade de olhar para o seu erro, olhar para a sua dificuldade, para o seu pecado e dizer para Deus, Senhor, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu pequei, me perdoa que eu preciso da sua graça mais uma vez. Mas o falso profeta, ele não vai enfatizar esse tipo de mensagem. Mas mais do que isso, o falso profeta, ele não vai enfatizar para nós a grande necessidade de cada um de nós entrarmos pela porta estreita. Você pode viver uma vida fácil. Você pode ser cristão e viver a vida que você quiser. Meus irmãos, hoje nós como pastores enfrentamos uma grande angústia em nossas almas. Eu disse aqui em certa aula que nós corremos um grande risco, e principalmente eu, que estou falando diante de vocês, de você vir para a igreja depois de ter assistido mais de 10 sermões no YouTube. E a grande dificuldade que entristece o nosso coração é que às vezes as pessoas dão mais atenção aos profetas da internet do que o seu pastor. Mas a grande dificuldade é quando você estiver doente, quando você estiver enfrentando dificuldade, quando você estiver passando por luta, o profeta da internet não te conhece. O profeta da internet não zela pela sua vida. O profeta da internet não vai chegar diante de Deus e ter que dar conta pela alma de cada um de vocês. Porque hoje existem muitos falsos profetas. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nesse segundo ponto é que nós identificamos o falso profeta pelas suas atitudes em relação ao povo de Deus. As atitudes que o falso profeta tem diante da palavra de Deus. Quando Jesus fala de frutos, ele quer destacar duas coisas: o ensino
e as atitudes. Aquilo que o falso profeta professa e aquilo que ele pratica. Então nós conseguimos identificar o falso profeta, primeiro, porque no meio do povo de Deus ele busca por reputação. Quando ele está no meio do povo de Deus, ele quer chamar a atenção para si mesmo. Quando ele está no meio do povo de Deus, ele, ao invés de servir, ele quer ser servido. Quando a palavra de Deus mostra para nós que aquele que estiver à frente do seu povo seja servo de todos. Na terceira epístola de João, como não tem capítulo, no verso 9 e no verso 10, o apóstolo João vai dizer assim sobre um líder da igreja na Ásia Menor. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá a acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los. E expulso da onde, irmãos? Expulso da onde? Da igreja. Perceberam? Todo o falso profeta vai querer ser a autoridade máxima. Todo falso profeta vai querer ter a última voz. E todo falso profeta, quando ele observa que de fato ele tem perdido algum tipo de espaço, o texto vai dizer o que para nós de João? Ele começa a dizer palavras caluniosas. Mas observe comigo que nos tempos difíceis, eu e você identificamos o falso profeta. Porque quando o tempo difícil chega, a tribulação chega, um momento complicado chega, a primeira coisa que ele faz é ir embora e abandonar o rebanho. Existe uma pessoa na Bíblia que ele angustia o coração de todos nós. Quando eu e você olhamos para Filemão, no verso de número 24, porque também não tem capítulos, Paulo vai citar o nome de um homem que era por demais importante no seu ministério. E ele diz as seguintes palavras: Marcos, Aristarcos e quem, irmãos? Quem? Demas e Lucas, eles são o que, meus? Colaboradores, mandam saudações a vocês. Que bênção! Paulo, em meio ao seu ministério tão corrido, tendo que dar conta de tantas igrejas, tem junto de si pastores que o ajudam a cuidar de todo o rebanho. Mas no fim da vida, quando em 64, começou a perseguição contra a igreja de Jesus Cristo, porque Nero, na sua loucura, decidiu colocar fogo em Roma. E dos 14 bairros de Roma, os únicos bairros que não foram muito destruídos eram bairros que eram cheios de judeus e cristãos. E isso foi um álibi para Nero, para colocar a culpa do incêndio em quem? Nos cristãos. Paulo morre, Pedro morre, os discípulos são perseguidos, mas antes de Paulo morrer, em 2 Timóteo, a última carta de Paulo, Paulo vai dizer as seguintes palavras: porque Demas, quem, irmãos? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Salônica. Porque o falso profeta, o falso pastor, quando as coisas estiverem em tempos difíceis, a primeira coisa que ele vai fazer é ir embora. Abandonar o rebanho. Deixar todo mundo para trás, sabe por quê?
ele não vê mais vantagens em estar com o povo, em sofrer com o povo, em lutar com o povo, em batalhar com o povo. Mas perceba comigo, irmãos, e agora eu quero muito a sua atenção, que o terceiro ponto da nossa reflexão, na verdade é uma pergunta que nos faz pensar a seguinte questão: qual é o perigo de cada um de nós que estamos aqui seguirmos os falsos profetas? Que perigo eu e você corremos dentro da realidade de começarmos a seguir pessoas que têm essa postura falsa, o ensino falso e que são difíceis de se detectar? E a primeira lição que nós tiramos para nós nessa noite, que o fato de seguir os falsos profetas pode levar eu e você a viver uma vida falsa. Se eu e você seguimos os ensinos dos falsos profetas, inevitavelmente eu e você viveremos vidas falsas. Olha comigo o verso 16, por favor. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Agora olha o verso 18. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Vamos lá. Jesus, para explicar o caráter do falso profeta e o caráter daqueles que o seguem, ele traz a figura de uma árvore e dos frutos com os quais essa árvore apresenta. Mas será que Jesus quer que nós identifiquemos o falso profeta pela força do tronco da árvore? Será que Jesus quer que nós identifiquemos os falsos profetas pelos galhos da árvore? Será que Jesus pede que cada um de nós identifique os falsos profetas e os falsos seguidores mediante as belas e verdes folhas da árvore? Jesus vai dizer para nós: você reconhecerá eles pelos seus frutos. Talvez você já teve a experiência de pegar uma fruta todo animado, cortá-la, dividi-la ao meio, e lá no interior, na essência, lá dentro está o quê? Podre. Talvez você já pegou uma goiaba, que é algo comum, todo feliz e saltitante, porque ela é linda na sua aparência, mas quando você corta ela, está cheia de bichos. Então o que Jesus vai mostrar para mim e para você, que o falso profeta, ele não vai ser reconhecido pela beleza exterior, mas ele vai ser reconhecido pela sua essência, para aquilo que ele é por dentro. E quando eu e você olhamos para a palavra que é destacada aqui, má, quando nós olhamos para o original, o significado da palavra é estragado. Está estragado. Está bonito por fora, mas por dentro está estragado. E se eu e você, igreja, em nome de Jesus, não nos atentarmos para essa realidade, eu e você podemos viver vidas falsas porque seguimos falsos profetas. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que eu e você corremos um grande perigo em nossas vidas ao seguirmos os falsos profetas, de termos o mesmo destino reservado para eles. Olha o verso 19, por favor. Diz assim para nós: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada onde, irmãos? Jogada onde? É cortada e jogada no fogo. E se você pega, preste atenção, se você pega algo e joga no fogo, é que aquilo não tem mais utilidade. Se eu e você
não nos atentarmos para o ensino da Escritura e começarmos a viver vidas que de fato tenham bons frutos, onde quer que nós estivermos, nós corremos um grande risco de ser cortados e lançados no... É o que a Bíblia diz. Mas eu quero terminar com 3 aplicações para as nossas vidas. Vamos ficar de pé? E essa aplicação, na verdade, é uma afirmação para nós. Quem nós somos sempre ficará evidente e claro na nossa conduta diária. Em quem nós somos fora dessas 4 paredes. Jesus, em determinado ponto, ele vai dizer: a boca fala, porque ele vai mostrar para nós que na essência é que de fato nós mostramos quem nós somos. A segunda aplicação que nós tiramos para a nossa vida nessa noite: se você caminha no ensino do falso, hoje você tem uma grande oportunidade de mudar de rota e direção e começar a caminhar no certo. Todas as vezes que nós reunimos como igreja, principalmente diante da palavra de Deus, não diante das minhas palavras, porque se as minhas palavras não estiverem de acordo com a palavra de Deus, não vale de nada. Eu vejo uma oportunidade de a gente consertar as nossas vidas. É que Deus está sendo misericordioso com cada um de nós, de analisarmos o nosso coração e mudarmos de vida. Já parou para notar que quando a gente ministra a ceia, lá em Coríntios, Paulo vai dizer o quê? Analise cada um o seu coração. Sonde cada um a sua alma. E Paulo, ele é tão específico e claro, que no outro texto ele vai dizer: examinem-se a si mesmo para ver se vocês de fato estão na fé. E preste atenção, meus irmãos, que esse recado da parte de Paulo não foi para os incrédulos, foi para a igreja. E o que cabe a mim e a você, todos os dias, é examinar o nosso coração e se perguntar: meu Deus, será que de fato eu ainda estou na fé? Será que de fato, em meio a alguma circunstância, alguma dificuldade, eu não me desviei para o caminho largo e acabei nem percebendo? Mas a última aplicação para as nossas vidas é a seguinte pergunta: que frutos, ou que fruto eu e você estamos produzindo? Gálatas capítulo 5, texto que você conhece por demais, a partir do verso 19 vai dizer assim para nós: olhe para o seu coração e vê se você se identifica com algum desses frutos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como os antes, já os preveni, que os que praticam tais coisas, a igreja diz... Mais claro? Impossível. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para nós: mas o fruto do Espírito, o fruto verdadeiro. E perceba que não são frutos, mas é o fruto. Pense uma laranja, pocã, cheia de gomos. E ele vai dizer para nós: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, não há condenação. E os que são de Jesus Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diante de nós existem duas realidades hoje. Ou estamos produzindo frutos da carne, ou estamos produzindo frutos do... A resposta, meu irmão, só você pode dar. Só você pode dar. E hoje você pode mudar, pode decidir mudar e começar a produzir os frutos do Espírito. Cuidado com os falsos profetas e cuidado para não ser arrastado por eles. Amém? Pai, nós te agradecemos uma vez mais pela tua palavra, Deus. Oh Deus, como é bom refletir na tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque a verdade ela fica clara diante de nós. E quando, ó Pai, nos deparamos com ela, não com as minhas palavras, ó Deus, ai de mim, mas com as suas palavras que confrontam os nossos corações, inclusive o meu. Ó Deus, a gente só pode pedir misericórdia, Pai. E pedir, ó Pai, que o Senhor nos tire do falso, ó Pai, e nos leve ao verdadeiro. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a começar a produzir bons frutos. E que de fato a gente possa, ó Pai, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E caminhar nesse mundo, revelando, ó Pai, o nosso caráter, que fica evidente através dos frutos que nós produzimos. Pai, se alguém aqui nessa noite precisa, ó Pai, sair do caminho largo e voltar para o caminho estreito e produzir esses frutos, que seja uma noite de arrependimento para cada um de nós, ó Deus. Que seja uma noite de viver diferente. Que seja uma noite, ó Pai, onde a gente entenda que somos dependentes do Senhor. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.